Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Pod AE, o podcast número 1 do mercado imobiliário de Sorocaba e região. E o nosso bate-papo de hoje com dois advogados aqui, dois advogados com bastante experiência no mercado imobiliário. O nosso bate-papo de hoje aqui com o Dr. Tiago Silva e com a doutora Érica Holtz, né? A gente vai falar aqui sobre mercado imobiliário, a gente vai falar sobre a importância da due diligence na compra e na venda e compra de imóveis. Primeiramente, obrigado, doutor Tiago, por ter aceitado o convite, vir aqui bater um papo com a gente. Doutora Érica, também muito obrigado por ter aceito o convite de bate-pronto, né? E falar aqui, falar para corretores de imóveis, falar para pessoas que simpatizam com o mercado imobiliário. A gente vai estar ao vivo no Instagram, a gente vai estar aqui, essa gravação vai para o YouTube e também a gente vai estar no Spotify. Então, primeiramente, muito obrigado. E eu quero depois, muito obrigado. Pode falar, doutor. Primeiro, agradecer pelo convite. É motivo de grande satisfação participar aqui do Pod AE, que eu venho acompanhando, né, com diversas figuras aqui de Sorocaba. Agradeço novamente pelo convite. Eu que agradeço. Também. Agradecer o convite. É muito legal a gente poder trocar um pouquinho, né, do que a gente vem caminhando até aqui. É uma trocação mesmo, né? Uma troca de experiência, né? A gente, até outro dia eu tava conversando com a Sofia, minha filha do meio, e a Sofia falou assim, mas vai chegar uma hora que eu não preciso mais estudar. Eu falei, não, filha, você vai ter que estudar a vida toda, né? Sempre. Porque a gente vai toda hora aprendendo. A gente tem alguns adventos, né? Eu estava conversando na semana passada aqui com o Arnaldo, com o Silvio, e um grande advento na área cartorária foi o e-notariado, né? Sim. Putz, ainda vou pegar aqui um gancho da semana passada, né? Com eles a gente estava falando de décadas, né? Porque todo mundo que já está na casa dos 50, tudo é 20 anos, 30 anos. E quando eu atuava diretamente na venda, a gente lembra do tempo que o vendedor está fora do Brasil. Então, tinha que ir no consulado, traduzir. Eu lembro que há 10 anos atrás a gente fez uma venda para um chinês e, se eu não me engano, na China eles tratam a certidão de nascimento diferente daqui, né? E aí a pessoa não tem certidão de nascimento, como é que prova? Aí ela trouxe um documento que provava, e hoje você vê que o e-notariado, ele mudou, caminho, né? Mudou, facilitou, né? E eu, particularmente, que estou completando esse ano aí 34 anos de mercado imobiliário, de atuação no mercado imobiliário, eu sou de um tempo, né, na década de 90, embora já existisse o decreto-lei 93.240, né, mas não se apresentava, não se falava em due diligence, não se falava em apresentação de certidões. Era fio de bigode. Sim. Né? E aí você vê essa mudança, aí começou a obrigação da apresentação da certidão, e era aquela demora, porque não tinha tecnologia. Quando a gente se deparava com um processo que estava arquivado, naquela época o arquivo, não sei se ainda é hoje, era em Jundiaí. Nossa, a gente falava, acabou o negócio. E agora o processo digitalizado nem objeto pé mais, praticamente. E agora você vê essa facilidade na hora ali, os corretores, vocês já tiram, vocês já analisam. Você consegue obter no mesmo dia, né? Se não tiver nenhum problema para emissão. Fantástico, né? Sim. Fantástico. Então, queria começar pela doutora Érica. Fala um pouquinho da senhora, doutora. Sim. Doutora Érica. É sorocabana, doutora Érica? Sim, eu nasci em Sorocaba, eu tenho 47 anos, sou formada há 25 anos, sou casada. E na área de imobiliário desde 2011, quando eu tive a oportunidade que você me deu. Legal. Aí nunca mais saí. Ficou. Bom, então a doutora Érica daqui a pouco também vai falar de décadas. Eu já falo de décadas, a gente já vai de 10 em 10. Passando, né? Daqui a pouco é décadas, década, 30 anos não tem. atrás. Doutor Tiago, fala um pouquinho do senhor sorocabano.
Eu sou paranaense, sou natural de Londrina. Natural de Londrina. Sim, mas há muito tempo a gente já vive aqui em Sorocaba, né? Então a gente é sorocabano de coração. Sou formado aqui na Faculdade de Sorocaba, na Faculdade de Direito de Sorocaba. Na FAD. Na FAD. E eu atuo nesse ramo imobiliário há 10 anos. Há 10 anos, a gente está falando das décadas aí, né? Minha primeira década. Então, a primeira década, a doutora já está com 25 anos de formada, doutora? Já. Então, já 2 décadas. Já. 2 décadas. E casado também? Sou casado, sou pai de 2 filhos, o Theo e a Alícia. Um casal. Um casal. Um menino e uma menina. Um menino e uma menina. O Theo tá com quantos anos? O Theo tá com 4 anos. E a Alícia? A Alícia vai fazer 7 agora no mês de setembro. Putz, tô falando. Passa rápido. É década, né? É década. Passa É tudo muito negócio rápido. de década. Passa. Muito bem, muito bacana. Você sabe uma das coisas que quem tá assistindo a gente gosta muito de saber? Da trajetória, né? Porque é óbvio, né? Nós estamos, eu estou corretor de imóveis, eu estou hoje empresário, a doutora Érica está advogada, o doutor Tiago está advogado, mas não nasceu advogado, né? Sim. Então, nasceu aonde aqui em Sorocaba, doutora Érica? Qual região? Na Vila Hortência. Na Vila Hortência. Sim, e cresci lá, só depois da faculdade, já na época da faculdade, vim morar para cá, para o Jardim Paulistano, para esses lados, né? Mas é natural da Vila Hortência. Trajetória profissional, sempre atuando na área do direito ou não? Sim. Eu trabalhei muitos anos antes de entrar na faculdade mesmo com meu pai, no escritório dele. Depois eu migrei para a área de... O pai da senhora era advogado? É advogado É aposentado. ainda, né? Não era? É, aposentado. Trabalhei com ele, lá já tinha a parte imobiliária, porque ele também foi corretor, né? Mas já está aposentado há muitos anos. Depois eu migrei para direito bancário. Fiquei muitos anos em direito bancário, recuperação de crédito, até em 2011... Veio para o mercado Fui para o imobiliário. mercado imobiliário e não saí mais. Fui picada pelo bichinho, não consigo largar. Gosto, sabe que é gosto bastante. Mas sabe que o mercado imobiliário, embora eu acho que é uma... vamos falar assim, talvez seja um segmento de direito que não era tão explorado, né, antigamente. Então, as pessoas... agora, hoje, até com o crescimento da cidade de Sorocaba, né? Porque Sorocaba cresceu absurdamente, né? Sim. Doutor Tiago, fala um pouquinho da sua trajetória lá de Londrina, né? E daí vem para Sorocaba. Sim, meu pai, ele sempre trabalhou na indústria. E aí ele veio transferido de lá para cá, né? Nós viemos para cá, eu tinha 5 anos na época. E aí eu sou de uma família que sempre me deu condições mínimas, né? Para eu poder estudar, para eu poder trabalhar. E inicialmente eu não tinha o sonho de seguir como advogado. A advocacia, para mim, não era um sonho inicialmente. Queria ser o que antes? Olha, eu passei por muita coisa, tinha muitas ideias, enfim. Até que num determinado momento da minha vida, eu já tinha meus 19 para 20 anos, eu fui fazer um teste vocacional. E aí me direcionou para a área de humanas. Eu fui tentar buscar dentro da área de humanas o que poderia se encaixar. E o direito que foi o que melhor se encaixou. E aí a minha história ela é bacana porque ela se encontra com a história da doutora Érica, né? A gente trabalha junto há mais de 10 anos, nós somos parceiros. E ela me deu uma oportunidade como estagiário. Engraçado, isso, né? Pois é. Isso aí é o que eu chamo da gratidão, né? Então, a doutora Érica sempre teve em mente que queria ser advogada. Sim. Doutor Tiago Sim. não queria ser advogado. Não é que não queria, não sonhava. As coisas acontecem na vida da gente, né? A gente, às vezes, tem a ideia de que a gente sempre vai conduzir, mas, às vezes, a gente é conduzido, mas para um lugar bacana. E foi o que aconteceu comigo. A vida foi me levando para um lugar que hoje eu me sinto muito à vontade. Eu estava vendo a entrevista do Silvio, né? O Silvio melhor dizendo, o Arnaldo, disse que ele é apaixonado pelo trabalho dele. E eu sou também pelo meu. Uma coisa que eu construí ao longo da minha trajetória profissional e é uma coisa que eu não tenho a intenção de abandonar. Construir o amor pela profissão. Sim, e principalmente em atuar na área do direito imobiliário, que é uma área, como você estava dizendo, que ela evoluiu no tempo, né? A gente não tinha nem esse ramo, nem estudava esse ramo na época da faculdade. Você passava por isso na faculdade. E depois a gente se especializou, né? Eu fiz uma especialização. Enfim, as tecnologias vieram e, como foi dito, as tecnologias você precisa acompanhar. Precisa. Né? Porque todo dia
acontecem as mudanças e a gente não pode ficar para trás. Eu digo que a gente tem muitos desafios, né, doutora? Sim, diariamente. Eu diria assim, o doutor Tiago está com quantos anos, doutor? 36. 36. Então, eu e a doutora Érica, que já passei dos 50, a doutora Érica que está chegando, quase lá. Mas eu digo o seguinte... Antigamente, a gente olhava um profissional com 50 anos, já falava, tá bom, esse aí já vai fora, se aposentar. Né, do mercado. E agora a gente tem um desafio gigantesco, né? Sim. Que é o desafio de se manter atualizado. Exatamente. Se manter atualizado. E é bacana porque a gente tem aqui hoje 2 profissionais, 2 advogados que atuam em outros segmentos também do direito, mas se especializaram, atuam com forte dedicação, vamos falar assim, no direito imobiliário. E o doutor Tiago foi estagiário da senhora. Foi, na E-Patrimônio mesmo. Putz, que foi legal, lá né, gente? que o nosso caminho, né, cruzou. Se encontrou. Teve um período que eu saí, depois eu voltei, daí ele que me acolheu. Você e a Adriana legal, também, né? lógico. Mas assim, a gente tá há mais de 10 anos numa parceria que... é muito bom, é muito produtivo, a gente sabe que um pode contar com o outro, e a gente tem uma mesma linha, né, de pensamento, e crescendo junto. Você sabe que o programa de vocês vai ser o 14º programa Pode Aí. Nesses 14 programas, todo mundo que esteve aqui conversando comigo fala dessa importância, embora não tão... vamos dizer, não tão dita, não tão falada, mas essa importância da parceria. Eu estava conversando no programa anterior com o Rodrigo Calil, que é da Júlio Calil, e ele estava me falando fora dos bastidores que o empresariado da construção civil, eles são bastante unidos, mas poderiam ser mais unidos. E eu estava conversando com o Silvio no programa... e com o Arnaldo no programa número 12 e também fora dos bastidores. As pessoas olham, né, os profissionais e acham que existe uma briga. Uma concorrência. Um pau desgraçado, né? E não tem isso. Sim. Né? Eu tava falando aqui agora no programa anterior com o Rodrigo Calil e existe mercado para todo mundo. Você trouxe outros parceiros de outras imobiliárias. Então, a ideia da concorrência é que ela é destrutiva. Você pode fazer uma parceria, tanto, como ele falou, na área da construção, como na nossa área, no ramo imobiliário. Ninguém é inimigo de ninguém, tem espaço para todo mundo, né? E essa, como a senhora falou na primeira frase da senhora, a trocação, né? A trocação, porque hoje não tem mais, assim, esse negócio de... eu tenho 30 anos, eu tenho 20 anos... A senhora aprende com o doutor Tiago, o doutor Tiago aprende com a senhora, porque com o avanço da tecnologia, também muitos casos novos apareceram, né? Sim, e as experiências que você tem profissionais, né? E por isso a importância da troca. Porque às vezes você tem um caso que você já viveu que você pode dividir com alguém para ajudar na compreensão. A mesma coisa ao contrário. E nós, advogados, né, hora ou outra a gente precisa conversar com um colega para saber determinada situação e tem que haver essa parceria, né, e não essa rivalidade. Você não pode... Porque tem hora que você vê numa situação ali que você se vê sozinho, né? Sim. Você fala assim, putz, e agora? Eu não... Sim. Embora 10 anos, 25 anos, putz... Nesses 12 anos de AE Patrimônio, e vocês acompanharam, né, fazem parte dessa trajetória da AE, foram 12 mil vendas. Sim. E nessas 12 mil vendas, 12 mil procedimentos jurídicos, né? Sim. Situações jurídicas. E específicos, né? A gente tem novidade todo dia. Todo dia. Cada caso vem com uma situação diferente. Então, eu acho que, assim, não existe... mas onde você vê, não tem livro disso. É na prática. É com o Silvio, é com o Arnaldo, vai com o Alexandre, é com o Tiago. Porque você vai... Nessa troca, você às vezes chega numa solução. Como o Arnaldo falou, olha, teve um caso assim, eu fiz isso. Então, é nessa troca que às vezes você surge... nesse caso, cabe isso, né? São nesse aprendizado, diferentes. Né? Sim, porque embora a gente atue na área do direito imobiliário, existem as áreas afins, né? Que hora ou outra vão esbarrar com o direito imobiliário. Citando um exemplo, direito de família.
né? A gente tem muitos casos que às vezes envolve inventário, por exemplo, uma sucessão. Às vezes você tem alguma coisa ligado a tributos. Então, você tem que fazer esse link das matérias e às vezes você precisa dessa troca para você conseguir dar um melhor resultado. Que legal. Gente, vamos entrar aqui no nosso tema de hoje, que é a due diligence. E eu queria vou começar aqui a minha pergunta para a doutora Érica. Doutora Érica, qual é a importância e o papel da due diligence na venda e compra de imóveis? Eu acho que além de dar a segurança para o adquirente, hoje a gente tem muitas situações de leis que citam, sites que fazem, trocam assuntos que às vezes não procedem. Então, a gente tem que garantir que o nosso comprador, ele é um adquirente de boa fé. Então, eu tenho que dar essa segurança e tenho que dar essa tranquilidade de que ele está adquirindo, comprando o imóvel de quem é realmente dono, de que esse dono, ele é idôneo, né, moral e financeiramente, de que o imóvel é saudável, de que não tem precisa fazer alguma averbação, alguma situação no imóvel. Então, é assegurar que isso seja feito para ele, que ele configure como adquirente de boa-fé, para ele se enquadrar na legislação e não sofrer nenhum dissabor ao longo, né? Não ser surpreendido com nada posteriormente que possa vir a perturbar, né, a propriedade. Doutor Tiago, a venda e compra de um imóvel é um negócio muito complexo. É uma venda muito complexa. A maioria dos vendedores e compradores não são detentores de experiência, porque, tirando uma minoria no Brasil hoje, a grande maioria não compra e vende imóvel todo dia. Sim, não é uma coisa rotineira, né? Não é uma coisa rotineira. Ninguém compra imóvel 3, 4, 5, 10 por ano. Às vezes compra um a cada 10 anos. E aí acaba-se... E com essa transformação que vem acontecendo... quase que todos os dias a partir do advento da tecnologia, né? A tecnologia cresceu muito, ela é muito presente na nossa vida e essa transformação, ela tá muito rápida, né? Sim. Então muda-se leis, coisas que não se pedia há 10 anos atrás, hoje se faz obrigatório, a maneira como se adquire essas certidões hoje também mudou, né? Então... eu queria ouvir um pouquinho do senhor, um complemento, né? A doutora Érica falou aqui um pouco da importância, eu queria ouvir também qual é a importância e o papel da due diligência hoje na venda e compra de imóveis. Certo. Bom, a due diligência é algo novo, a gente falando aqui em território brasileiro, né? E aí a gente pensa na due diligência, a gente fala da devida diligência, né? Da diligência prévia. E isso consiste em você fazer um estudo do caso, do que envolve aquela venda ali. Então, você vai procurar com documentos, com certidões, conseguir entender que aquele negócio não vai levar risco para quem compra ou para quem vende. Às vezes, se pensa, somente as certidões dos vendedores são necessárias. Às vezes você tem um negócio, uma compra que pode ser à vista, ou até mesmo com financiamento, em que o vendedor quer saber também a situação do comprador. Então, você também tem um rol de documentos, né? As pessoas às vezes perguntam, mas quais são esses documentos? Depende muito do caso concreto. Existem alguns documentos que são indispensáveis para você poder fazer essa análise. E tem alguns documentos que são suplementares, que você vai solicitar conforme a necessidade. Doutora Érica, vou pegar um gancho aqui no que o doutor Tiago falou, é muito novo, né? A due diligence na venda e compra de imóveis. E o doutor Tiago mencionou aqui o seguinte, muita gente, até por desconhecimento mesmo, né? Por não comprar e não vender imóvel todo dia, pensa que numa aquisição de um imóvel através de financiamento imobiliário não precisa fazer diligência, né? E precisa, né? Porque o cartório, o banco, aliás, ele vai fazer a pesquisa dele visando a situação dele, né? E muitas vezes ele não vai se atentar a alguns pontos que a gente tem situações em que nós, no jurídico, reprovamos uma certidão e aprova um financiamento, mas é uma outra análise, é uma análise, o banco vai analisar o risco dele, a gente vai analisar o risco do nosso adquirente. Então, a gente tem situações hoje que ainda hoje a gente ouve a pessoa falando, se não tem nada na matrícula, tá tudo ok. Não, né? Essa não é a realidade não é assim não é o procedimento, né?
Mas o banco, em geral, ele vai analisar o risco dele, única e exclusivamente. É importante deixar claro, né, doutor Tiago, que como a doutora Érica falou, o banco, ele vai analisar o negócio comercial, né? E o banco, ele goza do direito dele ser o primeiro alienante, né? Sim, por conta da alienação fiduciária. Então, não é que as pessoas falam assim, mas o banco aprovou o financiamento. E se o banco aprovou, tá tudo certo, não precisa tirar certidões, não precisa fazer as diligências que se fazem necessárias, mas também precisa dizer que o banco, como falou a doutora Érica, não vou falar o banco, eu vou falar o agente credor, né? Ele analisa o negócio. E ele goza do direito da faculdade de ser o primeiro alienante, que até a questão de... Acredito que até a questão de 5 anos atrás, aí, ou um pouquinho mais, é muito novo isso, ele era o primeiro e único, né? Hoje a lei mudou, né? Mudou. E, assim, voltando até na questão da tecnologia, né? No próprio judiciário, surgiram ferramentas novas, né? Onde você consegue rastrear alguns bens que o devedor vem a ter. E aí, falando especificamente do comprador, ele precisa comprovar a boa-fé dele. E aí, como a doutora Érica bem falou, me parece insuficiente você dizer que a concentração dos atos na matrícula vai inibir ou elidir qualquer problema que possa surgir. Esse comprador, ele precisa ter as cautelas mínimas, né? De tirar certidões para ver se a pessoa que está vendendo não deve a ninguém, não deixou de pagar os impostos relacionados ao imóvel. E isso só é possível através da due diligence. Então, por mais que a menção, né, essa questão da due diligence seja nova, já é algo que a gente já vinha trabalhando há alguns anos atrás. Porém, a necessidade ela se intensificou. Até por conta dessas ferramentas novas que eu mencionei, né? Dos riscos do negócio. A semana passada a gente tem uma lei, eu acredito, não sei, eu estou falando na minha linguagem, né? Existe o Decreto-Lei 93.240 e existe uma lei agora que foi promulgada na Dilma, né? 13.000, que diz que a obrigação é da apresentação da matrícula. Que se não tiver nada na matrícula, tudo bem. Mas isso se confunde um pouco, né, doutora? Sim. Porque não é bem assim. Não. Porque a gente vê alguns vendedores, a gente vê algumas construtoras, a gente vê muitos corretores que se apegam nisso, né? Se apegam. Olha, se não tem nada na matrícula, tá tudo ok. E não é, né? Na prática não é, né? Porque a própria legislação, o que ela fala? Desde que o comprador comprove a boa-fé. E como que eu comprovo a boa-fé do meu comprador? Só com as certidões. Então, assim, um fato é não ter nada na matrícula. O segundo passo que a própria lei fala é desde que o comprador seja um adquirente de boa-fé. Adquirente de boa-fé é que ele tomou todas as diligências que cabiam para minimizar o risco do negócio. Então, a própria lei, ela deixou esse, né, vamos dizer, esse pezinho, esse gancho, que como que eu comprovo a boa-fé? Com as certidões. Então, estamos na mesma, né? Então, vamos dizer assim, doutor Tiago, só para quem vai assistir a gente, a grande maioria corretores de imóveis, muita gente que simpatiza pelo mercado imobiliário, tem muita gente gostando do nosso programa. Só pegando agora o gancho da doutora Érica aqui, ó. Então, vamos dizer assim, ó. A certidão, o registro imobiliário, ele valida o imóvel. Sim. Validar a boa-fé do comprador é o complemento das certidões. Exatamente, você precisa fazer prova dessa boa-fé. Não significa... Não adianta só falar, eu não sabia. Não significa que você adquirindo um imóvel através de escritura pública, né, numa compra à vista, ou através da assinatura do contrato de financiamento, que aquilo ali basta para você provar a sua boa-fé. Não, a sua boa-fé você vai provar mostrando que você foi um comprador diligente, que você buscou os documentos que te certificavam
que sobre aquele imóvel não pendia nenhum débito, nenhum tributo, que sobre as pessoas que estavam vendendo para você também não havia nenhum processo no momento daquela venda, até para você conseguir evitar a chamada fraude contra credores, a fraude contra execução. Então, esses documentos, eles são essenciais para isso. Que também se confundem, né? Sim. A fraude contra credores e fraude contra execução. Sim, São sim. duas coisas que se confundem muito no mercado, né? Sim. O mercado imobiliário, ele se confunde nisso. As pessoas falam, não, às vezes a pessoa está fazendo menção a um processo, mas se dirigindo a ele com o nome errado. Né? Sim. E a gente vê, às vezes, fraude de execução, fraude a credor, e o cara fala assim, mas não tem problema. Não, tem problema. Tem problema. A própria lei prevê. O que muda é o procedimento. Uma é anulável e a outra, ela vai demandar, né, outro procedimento para se chegar... Né, o risco é tão grande, que o Tiago falou, que às vezes eu posso concluir uma venda e perder o meu imóvel por uma anulação da venda anterior. Então, aí eu estou devendo, às vezes, para uma pessoa, ou o mesmo financiamento. A gente pegou o caso de uma matrícula, que houve um financiamento e houve a anulação da venda e a penhora na sequência. Então, eu estou devendo para o banco, porque eu comprei o imóvel dele, e aí o banco já penhorou, né, o credor inicial penhorou. Então, é uma situação que a gente tem que analisar. A fraude contra credor, ela existe, a execução existe, tem que ser tomado cuidado. Então, não é porque não está a penhora, por exemplo, averbada na matrícula, que não vai existir o risco. Né? É preciso a gente deixar claro, quando a gente fala aqui de due diligence, que tem... Na due diligence, na venda e compra de um imóvel, você tem a parte imóvel, que tem que ser feita uma análise... Sim. Bem detalhada, apurada. Você tem as pessoas dos vendedores, né, que você tem que analisar. Tem documentações de aprovação, Sim. averbações. Não, às vezes você analisa. Não é um ato simples de você analisar uma matrícula. Tá, tudo bem. A matrícula pode não ter nenhuma penhora, ela pode ser uma matrícula sem ônus. Mas, às vezes, não está averbado o imóvel. Sim. Então, a due diligência, ela não analisa só se existe um processo, se não existe, se existe um ônus ou não existe. Ela também analisa se existe uma averbação, se não existe. Por quê? Porque, diferente do que muita gente pensa, a venda não se encerra com a assinatura do contrato. Não, ela começa. Ela começa. Exatamente. E o que acontece? O trabalho da due diligence, ele vai ser direcionado conforme o tipo de negócio que está sendo feito. Às vezes, você tem um negócio em que é um imóvel que está em construção, que vai ser entregue no futuro, que ele seja proveniente de uma construtora. O seu trabalho na due diligence vai ser de uma forma. Você pode ter um imóvel que ele já está pronto. Vai ser uma segunda forma de trabalhar. Assim como, às vezes, a gente tem muitos casos... em que você pega a documentação e houveram transferências próximas uma da outra. E aí você também vai ter que procurar saber o histórico, vai ter que ter as certidões dos antigos proprietários. Então, o trabalho ele é sempre direcionado conforme o tipo de venda que é te apresentado. É engraçado porque nós tivemos um caso até que foi orientado, eu acho que foi um caso que foi orientado pelo Dr. Tiago, de um imóvel aqui em Sorocaba, que ficou muito claro para a gente, esse caso chegou até a mim, que estava muito claro ali uma fraude à execução e a credor. Porque tinha uma passagem, uma transmissão de titularidade, coisa de tipo um mês. Então, e a pessoa fala, mas não está mais no nome da pessoa, ela vendeu. Não, mas cara... Tem que tirar do anterior. Quando a gente fala aqui sobre as diversas formas de venda, né? Tem venda que se encerra com o pagamento à vista. Sim. Como o doutor Tiago falou. Tem venda, né, doutora, que inicia com a assinatura do contrato, né? Porque tem venda que, por exemplo, só um exemplo aqui, uma venda de terreno mais construção. Sim, ela vai se concretizar no futuro. Um outro aspecto. Tem um outro aspecto de análise. Sim. Você tem que pensar que você está assinando agora.
Mas como a senhora falou, agora começa a cautela. E sim. Né? Exatamente. E são várias situações. A gente tem casos em que a pessoa vai regularizar esse imóvel que está sendo construído e depois de, vamos dizer, 90 dias, vai dar entrada num financiamento ou vai para a escritura. E ao longo desse tempo tem que ser revista toda a documentação, porque hoje o vendedor está ok. Daqui 3 meses pode já não estar mais. Então, a atualização. E também a gente, às vezes, não cria um desespero, porque o fato de existir um processo, a gente tem que analisar se a pessoa ela é solvente. Então, ele não pode ter mais dívida do que bens. Exatamente. Então, às vezes, não é, mas tem uma execução, não vai dar para fazer essa venda? Calma. Às vezes dá. A pessoa apresenta, como o Tiago falou, documentos suplementares. Eu tenho a matrícula de outro imóvel, eu não sou insolvente. Ótimo, a gente segue. Então, não necessariamente é um motivo de pavor. Então, é que tem que ser analisado com calma e cada caso E a due diligence, ela se faz importante nesse sentido, né? Sim. Ela se faz importante nesse sentido porque ela vai orientar. Não são todos os casos que vão seguir em frente, mas também não são todos que vão travar, perder o negócio. Exatamente. Não é. E é bacana dizer isso porque a importância da due diligence é você analisar o negócio. Como a senhora acabou de falar. Eu tenho o papel da due diligence de analisar tudo. Isso que eu estou querendo dizer. Não só analisar a documentação do imóvel, analisar a pessoa dos vendedores. E nas compras parceladas, analisar até a situação dos compradores. Sim. Né? Porque hoje se diz assim, mas precisa apresentar certidão dos compradores? Depende. Depende. Se é uma compra parcelada, se ele não puder honrar aquilo. Exatamente. E se no meio desse parcelamento ele tiver um problema? Sim. Sim. Então, tem situações que entra imóvel como parte de pagamento, que ele está dando o imóvel como parte de pagamento. Às vezes o imóvel que o comprador está dando não está no nome dele. Aí entra um terceiro que a gente tem que tirar a certidão e analisar. E são situações que, às vezes, tem que averbar um casamento, a pessoa não sabia, averbar um divórcio. Aí precisa da assinatura, às vezes, de um cônjuge, a pessoa não sabia. Mas eu estou separada, a pessoa sumiu. Então, são situações que a gente vai caminhando. O papel jurídico hoje na transação imobiliária não só hoje, né? Mas eu acho que hoje, mais ainda, ele se faz muito importante, né? É como a gente estava falando na semana passada. E é legal aqui no programa que eu gravei com o Arnaldo e com o Silvio. São muitas categorias, muitas profissões envolvidas, né? É o corretor de imóveis, que faz o papel da captação do imóvel, da aproximação do comprador e vendedor. É o jurídico analisando, fazendo o papel da due diligência e outros papéis também, né? Porque o papel do jurídico não se resume, né, somente à due diligência. Sim. A gente sabe que vocês, enquanto profissionais, enquanto advogados, às vezes até tem que ajudar a fechar o negócio. Várias vezes. Sim. Hoje em dia... Vira gerente de vendas. O negócio ele mudou muito. Ele mudou muito com o tempo. Muitas das vezes a gente precisa sentar com as partes antes para conseguir delinear uma forma do negócio se concretizar. Porque você tem situações anteriores que precisam ser resolvidas. E que não foram muitas vezes. Exatamente. Né? E algo que você falou que é muito importante é quando o corretor de imóveis ou o contratante da due diligência, ele precisa explicar todo o negócio. Às vezes você tem alguém que vai comprar um terreno, mas o objetivo daquele terreno é construir. Fazer um terreno de construção, até a gente discutia um caso aqui há pouco. Então, uma coisa tem a ver com a outra, uma coisa puxa a outra. Então, ele precisa ter um terreno com certas condições para que ele depois possa fazer a construção que ele pretende. Então, é muito importante essa troca, né? Que é o começo da nossa conversa, em trazer para o jurídico todas as circunstâncias e informações do negócio para que se tenha uma melhor orientação. Eu entendo. Lá na E-Patrimônio, até com a ajuda de vocês, né? Vocês participaram, a gente está aí, Patrimônio, agora em dezembro, completa 15 anos de mercado e a gente nasceu já com esse propósito de ter ali um departamento jurídico. Mas isso é comum nas imobiliárias hoje ou ainda não é comum? Eu acho que ele está se tornando comum.
Eu acho que o corretor, ele tinha essa visão de eu mesma tiro a certidão, eu mesmo levo no cartório, eu mesmo faço isso. Só que o que eu tenho de retorno, às vezes, é depois que deu o problema, o corretor fala, deveria ter pedido para você fazer. Mas eu acho que em direito é sempre assim, né? Só depois. depois que tem problema. O hábito começa a mudar. O advogado, ele pode ser procurado antes para evitar, porque o depois você vai agir com o que você tem em mãos, né? Agora, a questão da imobiliária ter o respaldo jurídico, eu acho que ele está mudando, que ele está aumentando, e você tem que ser efetivo nisso para não dar problema para a imobiliária, nem para o corretor, porque ele tem a responsabilidade técnica além das partes, né? Então isso é um assunto que eu quero conversar depois com vocês dois. Que a due diligence, ela não isenta o corretor da responsabilidade dele previsto no Código de Ética e do Código Profissional do corretor. Uma coisa não substitui a outra, né? Exatamente. Porque às vezes pensa assim, o jurídico analisou, tá tudo em ordem, não vou ter problema. Não, uma coisa não substitui a outra. Exato. Né? Existem as obrigações do corretor. Exatamente, o negócio ele é faseado. Tamanha é a importância do trabalho do corretor que existe um capítulo, né, no Código Civil que trata da corretagem. Uhum. Então, o corretor, ao longo de todo o processo de venda, ele tem que ser diligente, prestar todas as informações atinentes ao negócio e dos riscos do negócio. E isso para os dois lados, tanto para o lado que está vendendo quanto para o lado que está comprando. Então, nós, jurídico, a gente acaba sendo uma área afim, né, que colabora com o negócio, mas não se encerra somente no jurídico. Doutora Érica, vamos falar um pouco de risco. Quais os principais riscos podem ser ocasionados por uma falta de due diligência, de análise de documentos? Eu acho que, assim, a gente parte do princípio, né, que o Tiago falou da fraude contra credores e fraude contra execução, que é, vamos dizer, o pior cenário. Esse é o pior cenário? É o pior cenário, mas vindo depois disso, o que a gente tem que se atentar? Esse imóvel, ele... repetindo o que eu falei, ele é de quem... Às vezes a pessoa se identifica como vendedor, ele não é o vendedor. Não é o dono, né? Aí precisa demandar fazer um inventário, o herdeiro morreu, o outro se separou, então você vem você tem que montar um esqueleto. Né? Então, analisar a questão de condomínio, levando em consideração que nessa nossa análise, as dívidas de condomínio e de PTU, elas seguem o imóvel. É o que a gente chama de propter rem, ou seja, se a gente não fizer uma análise muito séria e tiver uma dívida de 10 mil de condomínio, o comprador vai herdar essa dívida. Então, a gente tem que estar muito atento a tudo isso. Então, os riscos não só é fraude contra credor, contra execução, mas tem o que gera dor de cabeça. A gente tem que evitar trazer qualquer dissabor para o comprador, para o vendedor também. Então, ver se a pessoa... Quando a gente fala, às vezes, da idoneidade do vendedor, é porque, às vezes, a pessoa tem em mente que... mas essa execução dele é da dívida do banco, de cheque especial, não tem nada a ver com o imóvel. Sim, mas tem a ver na pessoa dele. Problema. Né? Às vezes, uma execução de alimentos está em fase de busca de bens a penhora. Tem que quitar, não tem outra solução. Tem outro imóvel. Então, o risco eles estão todos agregados em tudo isso que a gente... Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Receita Federal... Ainda, doutor Tiago, não cortando a senhora, já sigo aqui, mas ainda a gente vê abre aspas, uma certa ignorância e desprezo na certidão criminal. Uhum. Existe, né, doutora? Existe, mas eu peguei um caso muito recente que a venda destratou porque tinha consequências pecuniárias no processo criminal. Então, vamos dizer, um crime que envolve, vamos dizer, uma corrupção ou algo assim, ou que tenha consequências pecuniárias, os bens podem ser bloqueados. De lesão corporal pode gerar. Um caso simples de lesão corporal, de uma batida de carro, onde teve uma parte que vitimou, e uma parte está acionando aquela pessoa para buscar esse reparo, né? O que acontece hoje, Alexandre, é que as certidões, você tem uma lista do que é essencial, mas você pode trabalhar diferente daquele essencial.
Por exemplo, a questão da própria criminal que você falou. Uma certidão que o pessoal pouco tira, mas que é importante. A certidão trabalhista do condomínio. Exatamente. Era uma outra coisa que eu ia abordar aqui. Se preocupa-se demais em fazer as pesquisas do imóvel, do vendedor. Mas espera aí. Quando você fala de um apartamento ou de uma casa num világio que tem um condomínio instituído com um CNPJ, aquele condomínio você tem que também, a due diligência tem que abranger isso. Porque as pessoas falam, nossa, mas precisa? Cara, tem N casos. Às vezes a unidade, eu já me deparei com situações onde a unidade não tinha dívida de IPTU, mas o condomínio tinha. Por quê? Porque quando a consultora fez a obra, ficou na matrícula mãe lá uma dívida que cresceu. A gente tem que dar ciência ao comprador. Então. Né? Ele tem que estar ciente de que existe isso. Às vezes vem escrito depósito, montante integral. Ou seja, está depositado lá e eles estão discutindo. Outros casos, não. É muito comum em condomínio, o condomínio está sofrendo uma ação criminal, né? Na justiça criminal, porque um segurança teve um problema lá no condomínio, ou porque houve uma batida dentro do condomínio, ou porque um funcionário morreu. Na esfera criminal, na esfera trabalhista, teve o condomínio, a pessoa não tem, mas o condomínio que ele mora, o qual a unidade dele é integrante, e tem uma ação trabalhista. Né? Como teve no Guarujá, aquele prédio que o elevador caiu e acabou matando um monte de gente. Então, quer dizer, como a gente sabe, às vezes, acidentes de carro dentro de condomínio e que acaba tendo indenizações gigantes. Sim, o que é muito corriqueiro é o passivo trabalhista, né? Dos condomínios. Isso é uma realidade. E isso acaba se refletindo no quê? Na cota condominial que você paga. Que eventualmente você compra um imóvel pagando X, mas se você não tomou esse cuidado de verificar se haviam ações trabalhistas contra esse condomínio, esse X ele vai virar X mais Y. Porque você pensa às vezes num condomínio com várias unidades, mas às vezes é um condomínio com poucas unidades. Então, rateando aquele valor entre os condôminos, fica um negócio absurdo. Vai criar uma sobrecarga no valor mensal da cota condominial. E às vezes, pegando um gancho aqui, doutora Érica, às vezes existe um processo em andamento. Sim, às vezes já está tramitando o processo. Às vezes está tramitando julgado, mas ainda o valor da indenização não foi para a taxa condominal. Exatamente. E aí você compra lá o apartamento ou a casa, quando você vê, o mês que vem aumentou R$1.000. E o que a gente também às vezes pega e tem que orientar a pessoa, às vezes o vendedor fala, não, eu estou discutindo na justiça o valor do IPTU porque a gente não concorda. Então eu não pago o IPTU faz 3 anos. Se ele quiser vender, ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar, porque assim, um processo que está tramitando para baixar o IPTU pode ser procedente ou não. E aí eu vou transferir aquela carga de IPTU em atraso para o meu comprador, para daqui 2 anos ter uma sentença improcedente e ele vai herdar todo o problema. Então, a gente explica, a pessoa não gosta, mas olha, se o senhor quer vender, precisa quitar. Condomínio, a mesma coisa. Estou brigando com o condomínio porque eu acho errado. Eu não acho justo. Para vender, vai ter que pagar, porque senão você vai transmitir o seu problema pro Você vai passar para quem não tem problema. O seu problema. Então, assim, paga, se você quiser, depois você briga na justiça e pede para devolver o valor. Mas para venda tem que ser feito. E aí que não pode se confundir, né? A obrigação do corretor e a do diligência. Exatamente. Não pode ser confundida. Por quê? Porque o corretor tem que fazer as diligências dele. Exatamente. Né? E é muito comum chegar até vocês venda de imóveis de casa em vilagem, condomínio, que existe um desconhecimento ou até mesmo uma ignorância ou uma má-fé de não apresentar certidões dos condomínios? É pouco comum, acho, né, Tiago? Existe, sim, acho que essa questão da pessoa não entender o porquê dessa solicitação, né? Exatamente. O que eu percebo muito na nossa rotina de trabalho é o desconhecimento. De saber como que aquilo poderia afetar o negócio. E por conta dessa falta de conhecimento, acaba não se exigindo certos documentos que são importantes para o negócio. Como a gente está citando aqui a questão do condomínio.
E uma outra coisa também que tem que se preocupar bastante são com os imóveis que estão em construção. Você tem muita questão do condomínio multifamiliar, que é uma informação que às vezes não é prestada corretamente sobre como vai vir aquela documentação, das partes que são comuns, das partes que não poderão ser edificadas, às vezes a criação de um muro onde não se pode criar, a cobertura onde não se pode cobrir. Então são coisas que dentro do escopo do trabalho tem que ser informado aos clientes. Mas então não é assim, doutora Érica, do tipo, é só um conjuntinho de casa ali, ó. São 3 sobradinhos. Não é isso. Não, e aí tem casos em que, dependendo do que o construtor colocou lá, não passa, por exemplo, na Caixa, não passa no Minha Casa Minha Vida. Então, o corretor, essa questão que a gente falou da responsabilidade, né, ele não pode ser negligente quanto a isso. Então, se esse imóvel não se enquadra e esse cliente precisa financiar, ele vai ter que direcionar para outro imóvel, né? Porque ele tem essa responsabilidade técnica de detectar. E nessas construções, né, que são, vamos dizer, um terreno com 4 casas, o que a gente tem bastante é dívida de licença de obras. Então, a gente sempre orienta, licença de obras tem que quitar. E o construtor não gosta, mas ele tem que quitar, porque senão ele vai sair lá no IPTU lançado 5 parcelas, ele para de pagar, ou outro caso que o comprador vai herdar essa dívida. Então, não é só é um condomínio de 4 casinhas. Ele tem as implicações dele da mesma forma. Caramba, é muita complicação. É muito complexo, né? As pessoas... Vai se desdobrando. Eu vejo assim, às vezes, tipo assim, as pessoas estão adquirindo um imóvel de 200 mil reais, independente do valor, 200 mil reais, 400 mil reais, 1 milhão de reais, e às vezes a pessoa opta por correr o risco de não contratar uma due diligence. Sim. Você fala, cara, mas putz, cara, você pode perder o seu imóvel, né? Ah, mas eu vou ter que pagar R$1.000 a mais, R$500 a mais, R$2.000 a mais. Mas, cara, não é sobre o quanto você vai pagar a mais. Não. Você está contratando um serviço que vai garantir uma compra e Exatamente. venda, ou uma venda e compra que não tenha problema futuro, puro e simples, né? Que na nossa área vem do costume de que o advogado é contratado depois do problema. E isso vem mudando. Eu assisti um vídeo esses dias e o advogado falava exatamente isso. Nosso cliente que contrata a due diligence, ele é um cliente feliz, que ele quer comprar uma casa, ele está satisfeito e ele vai pagar se você souber oferecer e explicar esse serviço. O cliente que vem depois, que olha, apareceu um problema aqui, uma execução que ele não tirou nenhuma documentação, ele já vai pagar até para pagar seus honorários, ele já vem com desgosto. Então, é uma questão de se explicar o porquê dessa necessidade. E tem muitos casos de clientes que, às vezes, a gente atendeu na imobiliária, 5 anos depois vai comprar uma casa particular e, às vezes, procura a gente porque entendeu o serviço. Então, olha, eu preciso dessa pesquisa, dessa análise, faz o contrato porque ele entendeu, porque ele viu que, às vezes, o X que ele paga hoje não deu dor de cabeça, é muito mais barato do que o processo judicial depois. E a gente, no programa anterior que eu estava conversando com o pessoal do cartório, hoje tem fraude onde a gente nem imagina, né? Sim. Você tem na locação, você tem fiadores profissionais. Exatamente. Agora surgiu um advento aí de locatários profissionais. Tem gente que é profissional, aluga imóvel. Tem gente que não existe e está alugando imóvel. Sim. Né? O Arnaldo, o Silvio estava me falando de que existe falsificação. Procuração. Na assinatura de reconhecimento de firma. Nas procurações também. Eu não sabia que existia um índice tão alto de casos de fraude em procuração. Falsificação documental mesmo. Semana passada eu peguei uma certidão, era na área de locação, que tem o código QR, você aproxima, abrir um site de uma universidade, não tinha nada a ver com o cartório. Então, hoje a gente consegue acessar aquele gov.br, se a pessoa te deu a CNH, você joga os dados da CNH lá, você pode testar com a sua, você vai ver que vai aparecer um verdinho lá que confere. E esse daí apareceu que não, os dados da CNH da lateral... Não era daquela pessoa. Não é daquela pessoa, era fraudada. Não é daquele CPF. Então, você tem que hoje se cercar do que você tem em mãos para você ver, porque a pessoa falsificou, às vezes ela trocou ou não a foto,
né? E às vezes ela contrata já chegou a contratar seguro fiança. Então, passou por um seguro fiança. Então, hoje a gente já tem que barrar. Tem código QR, já vai lá, já coloca, já verifica. Tá lá é para usar. Né? Hoje é absurdo. Chega muito casos de documento fraudado, falsificado para vocês? Na locação é mais para mim. Na locação? Mais. Sim. Na locação, o pessoal, eles tentam fraudar mais o processo do que na venda? Muito mais. O problema com a locação é que as pessoas que analisam, às vezes, se baseiam somente na aparência. A questão do que a doutora Érica acabou de citar, de você verificar bonito contrato, passa, feio não passa. Chegou para você um contrato que tem reconhecimento de firma. Tá ótimo, mas você verificou o selo? Você verificou a procedência? Os documentos que você recebe muitas das vezes pelo WhatsApp, né? Você recebe lá um documento encaminhado. Você tomar bastante atenção, às vezes você confronta a filiação não bate do RG com a filiação da certidão de nascimento. Pela idade, a foto é outra, né? Sim. A pessoa tem, pela idade, tem 75, a foto é de uma pessoa de 30. Exatamente. Né? Você confrontar também a localidade de onde a pessoa mora para os documentos que vieram. Então, você tem que estar atento nos mínimos detalhes para você tentar evitar uma fraude. Extrato, falsificado. Porque está muito fácil. O extrato, hoje, eles pegam pela internet, eles alteram o dado, nome, CPF vem de tudo. E manda. De tudo. Vem extrato, vem carteira de motorista, de vem documento pessoal. Eu peguei vem uma completa matrícula. De locatário e fiador, tudo falsificado. Então, a pessoa falsificou tudo. Certidão de casamento, comprovante de endereço, CNH... Tudo, extrato, tudo falsificado. Exatamente. Que entra na questão do que falávamos aqui da própria procuração. A procuração, a venda através de procuração é uma venda que tem que se tomar muito cuidado. Existem casos recentes aqui de vendas feitas com procurações fraudadas. Então, você tem que minimamente tomar um cuidado de ter uma certidão dessa procuração. Doutora Érica, doutor Tiago, Sorocaba hoje é uma cidade de 750 mil habitantes, né? Então, quer dizer, negócio imobiliário acontece todo minuto aqui na cidade de Sorocaba. O tempo todo. E Sorocaba hoje, não, vocês sabem até mais do que eu, porque toda hora vocês estão analisando documentos, mas Sorocaba hoje não é uma cidade mais só do sorocabano. Não. Você tem muita gente de fora. Tem gente de fora que está comprando, tem gente de fora que está alugando. E, como disse o doutor Tiago, as imobiliárias, às vezes o proprietário fala assim, poxa, mas eu vou ter que pagar administração, a imobiliária não faz nada. Não, existe um trabalho muito grande de análise documental. Sim. Não é só olhar para... Não é porque a pessoa é bonitinho, está bem arrumado, que é tudo jóia. E não é porque é feio e está mal arrumado que não vou aprovar. Às vezes você reprova muito mais pessoas bonitinhas e bem arrumadas do que feinho e mal arrumado. É uma verdade. Né? Então, existem fraudes de todo tipo. Sim, e a gente tem que estar atento. E o nosso parceiro, nesse caso, é o corretor. Porque é ele que... Por exemplo, veio a falsificação lá. Você fala, mas essa pessoa foi ver a casa com você? Não. Então, já começa aí. Quem que foi ver? Foi essa ou essa? Nenhuma dessas. Então, aí você já tem que ver. Quem que foi ver a casa, então? E por que veio o documento do José se é a Maria que foi ver o apartamento? Então, a porta de entrada é o corretor. Ele que apresentou o imóvel. E na venda, eu vejo que também isso acontece com alguns vendedores que, quando a gente pede algum documento a mais, ele some, ele vira fantasma. Então, vem a matrícula em nome do Alexandre e um contrato nada a ver, que o Tiago vendeu para a Érica. Falei, tá, mas partindo que o imóvel está registrado em nome do Alexandre, como é que passou para o Tiago que vendeu para a Érica? Histórico. Eu preciso da escritura. Amigo. Eu fiz um negócio. Tá, então traz o documento para mim. A pessoa some muitas vezes e nunca mais ela volta. Né? E numa dessas, se você não presta atenção, você libera um sinal e ele some. Ele não vai concretizar esse negócio. Então, a gente tem que estar atento porque existe... E a quantidade vai aumentando, né? Eu acho assim, né? Se a gente voltar um pouquinho para trás, a senhora falou um negócio aqui bastante importante, né? Eu não consigo definir o caráter de uma pessoa somente pela aparência dela e como ela está vestida. Então, a gente vê muito esse negócio de... você está me liberando, você está comprando uma casa de 300 mil. É só 15 mil de sinal. Sim, é só... Não, cara, não é só 15 mil. É 15 mil que talvez não volte mais. Mas é uma situação, Alexandre, que eu passei por uma situação essa semana com uma profissional, infelizmente, da área, de outra imobiliária, que ela falou, mas doutora, são só 24 mil numa execução fiscal.
São só 24 mil. A vida é cheia de riscos, mas, Alexandre, não cabe a mim, nem ao corretor, correr o risco no lugar do comprador. Cabe a quem está dando o sinal correr o risco. Então, eu preciso falar, comprador, existe uma execução fiscal no valor X. Você quer correr esse risco? Ou eu vou pesquisar, ele tem outro imóvel, ele não tem? Então, não é atribuição minha, nem do corretor, falar... Pode seguir. Vamos dizer assim, ó, né? só completando, não é obrigação, não é decisão da senhora, não, nem do corretor decidir pelo comprador. Jamais. A decisão dele é soberana. Exatamente. Né? A decisão nossa, o nosso papel é dar a ciência, né? A gente dar a ciência e a gente se cercar de... Fui ver se tem outro imóvel, ele é solvente ou insolvente? Esse valor ele já pagou eventualmente? Não pagou? Ele parcelou? Então, a gente tem que ter todas as respostas para quando fala comprador. Esse é o nosso parecer. Essa é a minha análise de risco. Ele fala, eu quero, mas é ele que assumiu. Nesse caso, o que a gente faz? Um aditamento de ciência em que a gente expõe e ele optou. Mas eu jamais posso correr risco, né? E nem o corretor. Vou decidir pelo comprador? Não posso. Uma outra... Não vou falar falha, vou falar ignorância, ok? Uma outra ignorância é com relação a certidões negativas e certidões positivas. Sim. Né? É muito comum, né, o brasileiro achar um jeitinho para tudo, né? Uhum. Então, às vezes, a pessoa tem lá uma ação trabalhista, por exemplo, onde ele faz um acordo somente para vender, um acordo parcelado, fictício, somente para vender o imóvel. E não vai cumprir. E depois, não, mas olha, o vendedor, ele tá pagando a ação. Tá pagando, mas... Quantas parcelas? A primeira? E aí, o risco é grande. É um risco gigante. Sim. Porque a gente tem que entender, né, doutor e doutora, vocês podem, eu queria uma orientação de vocês para que vocês explicassem para o nosso público. Está positiva. Sim. Não significa que ela vai durar até o fim do parcelamento, sim, né? Sim. Porque pode ser que você venda um imóvel com uma certidão positiva e o cara para de pagar. E aí arresta o imóvel, né? Sim, acontece. A gente também não pode presumir a má-fé. Às vezes acontece por qualquer outra circunstância dessa pessoa deixar de pagar. Mas o trabalho do corretor e o trabalho do jurídico sempre tem que ir no sentido de informar e orientar dos riscos que podem acontecer. O que eu tenho percebido também, as pessoas têm buscado informações das certidões, enfim, muitas das vezes um comprador relata pra gente, eu quero a certidão A, B, C e D. Ok, legal. Providencia as certidões. Só que se vem com um apontamento, aquela pessoa entende que o negócio tem que ser desfeito, porque apontou. Não necessariamente um apontamento significa rescisão. Depende do apontamento. Depende se já teve uma solução no passado, ou se está em vias de solucionar, ou se o negócio comporta que uma parte do valor do preço seja destinado para quitação. Então, a análise ela tem que ser mais ampla do que pura e simplesmente olhar o documento. Não pode, vamos dizer assim, simplificar, né? Às vezes as pessoas falam, o que é due diligência? Vai só analisar o documento. Não é assim, cara. O documento, na venda e compra de um imóvel, é mais importante que o dinheiro. Sim. Porque você vai pegar todos os recursos que você teve, oriundo de um trabalho seu de uma vida toda, para investir num imóvel que não tem documentação, a documentação é mais importante do que o imóvel fixo. E tudo. Do que o negócio, porque é ali que você vai ter a garantia. E às vezes as pessoas... elas atribuem a due diligence como um negócio muito simplista, né? Essa vai analisar o documento. Sim. Não é só... E por outro lado, a gente tem um outro perfil de problema que às vezes a gente enfrenta, né, Tiago? Que hoje eu acho que em qualquer profissão todo mundo tem que ter uma especialização. Então, você faz previdenciário? Não faço. Você pode tirar uma dúvida? Não posso. Não atuo nessa área, não me especializei nisso. Você faz trabalhista? Não também. Você faz? Não. Eu faço... Imobiliário. Quer dúvida em imobiliário? Ok. E aí, o profissional, às vezes, ele é contratado para ajudar o comprador, pega as certidões, não sabe ou não tem habilidade ou não tem experiência, não é o ramo dele, detectar. E como o Tiago falou, às vezes tem situações que não impactam na venda. A gente teve um caso há uns meses atrás
de ser questionado que a pessoa queria saber se o vendedor tinha multa de carro. Então, é uma situação que a gente explica, né? Tem que explicar para a pessoa, mas eu acho que todo mundo, dentro da sua especialidade, vai ter a função de ser facilitador. Né? A gente já é visto, às vezes, de colocar pelo em ovo, né, Tiago, dentro da nossa área. Mas o que a gente sofre, às vezes, é pela falta de conhecimento. Então, não sei se isso impacta. Então, não faça o negócio e derrubar uma venda do corretor. É importante... Sem necessidade. É importante isso que a senhora acabou de falar. Sem desmerecer ninguém aqui, sem citar nome, sem nada, mas... Não é porque a pessoa tem a formação em direito... que ele é especialista em direito imobiliário. Imobiliário. Exatamente. Cada um Sim. tem que agir Cada um tem a sua área. Às vezes, olha, se eu tenho um problema de coração, não é qualquer médico Você vai no oftalmologista. que vai resolver meu problema. Não. Eu tenho que procurar o Exatamente. médico certo. Eu tenho que tomar o remédio certo para aquilo que eu estou sentindo. Então, às vezes o corretor de imóveis fala, mas a pessoa é advogada. A pessoa é advogada, ela tem a formação em direito. Mas, às vezes, ela não consegue... detectar. Ela sabe o que tem que fazer numa due diligence. Ela sabe, porque é a formação dela. Sim. Mas ela não consegue... uma coisa é saber e outra coisa é fazer. Às vezes a pessoa sabe o que tem que pedir, mas ela não consegue analisar aquele documento. Se você falar para mim, eu não tenho experiência. vergonha nenhuma. Se você me der um processo trabalhista, analisa esse cálculo. Eu sei que é um cálculo. Mas eu não analiso porque não é a minha área. Eu nunca me especializei. Exatamente. Você pode conversar com foi preso? Não, eu não trabalho com criminal, não sei. E eu não tenho vergonha nenhuma. Não sei, não atuo, não vou falar besteira, né? Então... Como eu ouvi você falando também, o corretor, da mesma forma, ele tem que se fixar em... Eu vou fazer alto padrão, eu vou fazer tal, zona norte, vou zona sul. Eu acho que é por esse caminho, né? E pensa no trabalho, às vezes o corretor foi, captou, apresentou imóvel, às vezes está trabalhando há meses para a pessoa chegar e derrubar a venda dele porque, eu acho que aqui é arriscado. E você está explicando. Que não é. Ou a pessoa tem uma dívida de 100 mil, mas ele tem 1,5 milhão em outros imóveis. Não. Então, assim, precisa, porque essa também vem como uma responsabilidade técnica daí nossa, né? Do profissional de direito. Então, eu não posso... dar um parecer sem ter exatamente certeza do que eu estou fazendo. Por isso por isso da importância da especialização, né? Exato. Acontece que a análise, ela é subjetiva, né? Ela vai depender de quem está analisando e do seu ponto de vista perante ao processo e perante a legislação. Até citando um exemplo recente que eu tive, havia uma venda em que entraria um imóvel, né, como parte de pagamento, uma dação. E o imóvel que entrava como parte da ação, um dos proprietários possuía um problema jurídico de tamanho médio. E esse vendedor que receberia esse imóvel como parte de pagamento solicitou uma reunião para entender o tamanho daquilo e como que aquilo poderia implicar na vida dele. Foi explicado tudo a ele e ele optou pela aquisição desse imóvel como parte de pagamento. Então, volta no que a gente acabou de falar. Nem sempre um processo, nem sempre um problema jurídico significa que aquele negócio tem que ser desfeito. Depende do tamanho, depende das circunstâncias. Ou seja, né, doutor? No mercado de prontos, na revenda, cada negócio é uma análise, né? Exato. Não dá para você falar, não, eu vou criar um clichê, o que serviu naquela venda serve nessa. Não tem padrão. Não tem padrão. Não tem padrão. Cada negócio é um negócio. E o perfil de cada envolvido também é muito importante nisso. Porque você pode ter um caso muito semelhante ao outro, mas você tem pessoas envolvidas com perfis diferentes. Uma que é mais arrojada e outra que é tradicional. Então, a solução não vai ser a mesma. O investidor, ele aborda de uma forma porque ele está acostumado. Né? Eu estou acostumado a fazer negócio, vai desse jeito. Tem outros que são extremamente rígidos, não. Né? Como você falou, é conservador, não quero. Então, são perfis que você tem que analisar e respeitar. E hoje, os corretores de imóveis hoje, eles têm a consciência, eles estão mais receptivos à due diligence ou não? Ou eles ainda entendem que é um luxo? Não é obrigatório, não é necessário. Eu vejo que a maioria... Estão evoluindo? A maioria, sim. A minoria é a que procura
né? Pegar um jeitinho. Ah, mas não tem uma lei que fala que se não tiver na matrícula não tem problema? Aí você explica se ele quer acatar ou não. O cara já quer ir na má fé. Então a pessoa vai pensar, porque o que eu explico, às vezes eu converso com muito corretor que trabalha autônomo, eu falo, vocês são uma empresinha, vocês podem não ter pessoa jurídica, mas imagina você como uma empresinha. Hoje você responde, é a sua figura, é o seu nome, é o seu Cresce. Se você não tirar, hoje você não está ligado a nenhuma imobiliária, você pode fazer sem certidão, você pode, mas é só sobre você, é só a sua responsabilidade técnica. Mas hoje eu vejo que a maioria pede, né? Porque eles já têm essa noção de que não é uma aventura. Porque quem quer aventura vai durar no mercado 1 ano, 2 anos e daqui a pouco já some. Mas aí vai ter muito problema. Vamos dizer o seguinte, doutora. Então, como a doutora Érica falou, hoje estão mais receptivos. Sim. Porém, eu acho que também tem o olhar clínico de vocês, né? De diferenciar aquele corretor que está de passagem. Sim. Que você vê que o cara já vai fazer um negócio ruim porque ele está indo embora. Né? Ele não é corretor, estou corretor. Já vou embora. E existe aqueles corretores que dá para confiar, vamos dizer assim. O profissional, o corretor que é profissional, ele vai debater com você algumas possibilidades, né? Surgir um problema qualquer, vai sentar com você, vai discutir, olha, podemos assim, podemos de tal forma, tentar achar com você uma solução. Não querendo passar em cima da orientação ou em cima do problema, mas buscando uma solução. E às vezes as pessoas que estão de passagem não têm esse jogo de cintura e também não querem perder o negócio. Então a gente também tem que entender como isso funciona. Porque determinados corretores, aqueles que já vêm há tempos na profissão, sabem que problemas acontecem, que problemas, às vezes, eles levam à rescisão de contrato e que é normal isso no ramo imobiliário, na profissão do corretor de imóveis. Então, a gente tenta ser o mais equilibrado possível e tenta levar sempre a informação de uma maneira técnica, mas de uma maneira que seja compreensível, para que aquele corretor, que é o canal direto com o cliente, também possa passar isso de uma maneira compreensível para os contratantes. Entendi. Vamos dizer assim, então, só para a gente voltar um pouquinho para trás. O menor risco que pode acontecer é ter uma ação de execução fiscal, ir lá e pagar. E o maior risco é a perda do imóvel. Eu acho que o menor é uma taxa de condomínio, uma taxa de IPTU, uma conta de consumo. É sanável, né? É sanável. O pior é quando vai deixar correr, vai virar uma fraude. Ou a gente tem casos em que a gente faz a compra e venda que está em contrato e quando cai no cartório para sair a matrícula individualizada, já sai com a indisponibilidade. E aí, se você não tirou as certidões, você colocou o seu comprador naquela situação e o seu vendedor. Porque o vendedor está com um imóvel hoje que já abriu a matrícula, que ele não pode vender. Então, tudo isso tem N possibilidades de dar errado, né? Tem o que a gente consegue sanar e o Vocês já se depararam com casos que chegou ao extremo da pessoa correr um risco de perder o imóvel? Já. Por falha de não ter feito a due diligence? Eu tive um problema prático que aconteceu de uma cliente que me procurou. Essa cliente, ela havia feito um negócio com uma pessoa, que eu não sei realmente se era corretor de imóveis, e ela adquiriu um imóvel e que haviam vários proprietários. E um dos proprietários tinha um percentual de 7%, aproximadamente 7%. E contra ele pendia uma execução fiscal. Passado algum tempo depois da aquisição, ela recebeu uma carta de intimação de um processo para anulação da venda. E aí o que foi feito? Foi reunida toda a documentação, tivemos que entrar com uma ação chamada embargos de terceiro para conseguir fazer com que aquela primeira decisão deixasse de ter efeito. Depois de muita briga jurídica, foi obtido êxito em primeira instância. Esse processo ainda está em discussão em segunda instância. Então, parece que nunca acontece, mas acontece. Até o dia que acontece, né? Sim. Não, mas isso não vai dar nada. O problema é que, às vezes, quando dá o problema, aí não tem mais solução, né? Não, eu tenho, no meu material de treinamento, eu tenho salvo uma matrícula em que a venda foi desconsiderada, recaiu a penhora e, assim, o comprador lá de trás vai pedir para quem te vendeu e não tem muito choro. Eu tenho um caso prático. Então, eu guardo para mostrar, né, para eles verem que acontece. Eu tenho um caso prático em que a venda seria feita à vista.
foram para o cartório e no momento de passar a escritura, descobriram que uma das proprietárias era interditada. E já tinha havido o pagamento integral do preço. Teve que suspender para pedir um alvará, uma autorização judicial para poder fazer a venda desse imóvel. E daí, como é que faz? Porque o dinheiro já foi, né? Então, são problemas que se antes tivesse tido uma análise, você poderia chegar saber do problema antes de chegar lá no momento da escritura, mas não houve análise. Era uma venda que, a princípio, era uma venda direta no cartório. E depois, houve a ciência desse problema que, naquele momento, inviabilizou o negócio. É por isso que o nosso parceiro número 1 é o corretor. Né? Então, é ele que vai... Às vezes, ele precisa saber se... mas a fulana não pode vir porque ela não anda. Ou ela não consegue assinar. Daí você já pergunta, é interditado? Qual que é o problema real da pessoa? Então, ele é a nossa vitrine. É ele que tem que falar para nós. É uma parceria, né, Então, como a gente falou, se ele fizer vista grossa, vai acontecer, vai parar lá. Isso. Como nesse exemplo que o Thiago falou. Então, mas aí também ele assume um risco, né? Assume, mas, Alexandre, infelizmente, hoje a gente tem algumas pessoas que gostam do risco, né? Gostam mas do o risco ele tem desde o risco de uma multa até ele perder e ser responsabilizado. O cresce dele e ainda ser responsabilidade civil, ele vai ter que pagar. É que, vamos dizer assim, no Brasil, né, não existem tantos casos ainda, acredito, de alguns casos reais, onde o corretor teve que pagar, onde o corretor foi penalizado criminalmente, onde o corretor perdeu o cresce dele. Se ele agiu com negligência, ele vai eu acredito sofrer. Que não tenha tantos casos assim. Se vê assim. muito a responsabilidade, tentar se reverter essa responsabilidade para as imobiliárias. Mas essa mesma responsabilidade que tenta-se, e às vezes até existe uma responsabilidade para a imobiliária, é a mesma do corretor. Porque Exatamente. Você pode ter um negócio em que não há imobiliária, mas há o corretor fazendo o trabalho como um autônomo. Então a responsabilidade dele, ela se estende até as perdas e danos, que é o que efetivamente a pessoa deixou de ganhar, ou que perdeu naquele negócio. Então o corretor precisa entender que tem que trabalhar de uma maneira diligente. E outro ponto importante também, o corretor tem que entender que muitas das vezes quem ele está atendendo é leigo. E nas entrelinhas você precisa entender também o problema. A pessoa às vezes não sabe que um interditado não pode assinar, até mesmo através do seu curador diretamente. Então, algumas coisas você tem que ter a leitura do negócio e procurar um profissional, um advogado, para saber se aquilo impacta ou não de alguma forma no negócio. E é bacana porque, ouvindo vocês falarem aqui, que hoje já existe essa trocação, né? Porque eu lembro, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 25 anos atrás, o advogado vai participar. Eu falava, pronto, ferrou. Perdeu o negócio. Porque não tinha essa parceria, né? Não tinha... Nos Estados Unidos, a gente vê que os advogados e os corretores de imóveis, eles são muito parceiros. Eles participam. A nossa função é preventiva, muito forte na venda. A nossa função tem que ser preventiva nesse caso. Na verdade, é isso mesmo. O papel da due diligence é justamente minimizar a prevenção. Sim. Não quer dizer que isso não... Por mais a gente ainda não tem no Brasil um sistema integrado. Mas a gente minimiza. Isso, né? Não existe uma operação de venda e compra 100% segura. Não existe, né? Mas você tem como minimizar. Sim. E a forma de minimizar isso é através da contratação de um advogado, né? De preferência, com experiência em mercado imobiliário, e proceder à due diligence. Exatamente. Né? Não pensa, eu acho que o corretor de imóveis não pode se limitar a pensar no se eu vou fazer ou se eu vou perder um negócio. Ele tem que entender que existe valores em dinheiro envolvido, existe perspectivas, né? As pessoas vão comprar um imóvel hoje, né? Amanhã vão comprar outro, vão indicar. E a due diligence, ela ajuda a fortalecer o mercado imobiliário. Sim. Né? Passar a imagem que o mercado imobiliário ele é feito por profissionais e que a venda e compra garantida é através de certidões. A credibilidade. A credibilidade. Isso aí é Mas eu acho ainda que a maioria dos problemas que a gente tem hoje é quando a venda e compra ela é feita sem o corretor. É direto com o proprietário. E o proprietário não vai tirar certidões dele e entregar. Eu sempre digo que a venda e compra ela é namoro e casamento.
né? A gente... Quando a gente está se vendendo, a gente não vai falar dos nossos defeitos, né? Exatamente. Sim. Mesmo porque vamos dizer assim, se o vendedor falar do defeito, abre aspas, dele ou do imóvel, o comprador não compra. E se o comprador falar que ele é um mau pagador, o vendedor não vende. Então, é namoro e casamento. Então, eu sempre diria que hoje, se faz... Eu já pratico isso há mais de 15 anos e eu sempre venho difundindo isso. Se faz sim necessário essa parceria, né, esse complemento, o corretor fazendo o papel dele e o jurídico, o advogado fazendo o papel dele na análise documental, na análise dos riscos do negócio. Não que isso vai isentar o corretor da responsabilidade dele. Sim. Muito bom. É muito bacana a gente estar batendo esse papo e ver que o mercado ele está evoluindo. Tá. Né? As parcerias estão acontecendo. Né? Hoje, pelo que vocês me disseram, mais corretores procuram vocês para contratar, né, clientes o trabalho mesmo, o próprio de diligência. Particular, né, procurar. Ele está sem corretor, mas ele tem essa preocupação porque ele fez um negócio e viu. Legal. Né? Muito bom. Gente, a gente está chegando ao fim aqui de mais um Pod AE, o podcast número 1 do mercado imobiliário de Sorocaba e região. Nosso bate-papo de hoje foi com a doutora Érica Holtz e com o doutor Tiago Silva. Para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Qual o maior sonho, doutora Érica, que a senhora ainda gostaria de realizar no ano de 2023? E a mesma pergunta depois para o doutor Tiago. O meu sonho ainda esse ano é dar uma reforçada no meu escritório, no meu time, contratar mais pessoas para me ajudar, para mim não só poder atender mais, como também passar para outras pessoas, porque a gente não é eterno, nem insubstituível, né? Mas para poder crescer de uma maneira bem legal. E eu acho que em todas as profissões hoje, a gente vê essa preocupação da orientação, de criar pessoas que vão seguir fazendo aquilo que a senhora ama e ama muito, né? Sim. Doutor Tiago, qual é o maior sonho do doutor Tiago, aquilo que o senhor ainda quer realizar em 2023? Na verdade, o meu sonho, ele começa agora, né, nesse finalzinho de 2023 e deve se estender para 2024, que é me estruturar, ter uma estrutura um pouco melhor para conseguir atender mais pessoas, conseguir responder às demandas, né, que nos são solicitadas. Existem várias pessoas, né, que necessitam do nosso trabalho, os corretores. Isso para a gente é motivo de grande satisfação, né? Quando você levanta pela manhã, você sabe que tem pessoas esperando você, o seu trabalho, as suas informações, enfim. Então, a gente precisa ter uma estrutura mais adequada para poder responder cada vez melhor essas pessoas. Muito bem, bacana. Eu até conversei com os corretores, conversei com o time de vendas, de locação, falei, da 11 horas a 1 hora da tarde, no agenda a assinatura de contrato, hein? Eles respeitaram. Respeitaram, legal. Muito bom, gente. Doutora Érica, meu muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Doutor Tiago, meu muito obrigado por vocês terem atendido, de bate pronto o convite, de estar aqui, da gente poder levar esse conhecimento, né? Esse atenção, esse conhecimento para os corretores de imóveis que estão nos assistindo, para os vendedores, para os compradores, para as pessoas que simpatizam. E, para a gente finalizar, doutora Érica, quem quiser contratar o seu serviço, olha para a sua câmera, deixa aí o seu comercial. Tá. Pode acessar o meu Instagram, Érica Miguel Advogada, ou o Facebook também, Érica Miguel Advogada, e a gente vai dando retorno por lá. Doutor Tiago, aproveita aí. Sim, sigo à disposição no telefone, que também tem o WhatsApp, né? O 15 99109 8461. Então, aquele corretor de imóveis que ainda não conhece a doutora Érica, não conhece o doutor Tiago, que está fechando o negócio hoje, que colheu uma proposta ontem, que está com uma dúvida documental, quer tirar informação, quer
quer aprender mais, quer fazer uma assinatura, uma venda segura, quer apresentar uma nova maneira de trabalho, contratando diretamente com eles a Due Diligence, 2 super especialistas, eu assino embaixo, né? Temos uma parceria aí já de 15 anos, né? E muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Chegamos ao fim aqui de mais um Pod AE, o podcast número 1 do mercado imobiliário. E até o nosso próximo episódio. Um abraço a todos.